por viver só Por não ver que és meu sustento, leva-me abro meu coração. Deus abençoe, queridos. A paz e a prosperidade. Não vim atrás de Já iniciaremos a nossa live de oração. Graças a Deus. E vamos juntos. Vamos juntos. Sempre ouvindo um bom louvor. Hoje o tema é maravilhoso. Só quero a Ti, Senhor. Quero a Ti. Só quero a Ti, nada mais. Nada mais. Além de Ti. Quero a Ti. Nada mais. Nada mais. O som é para começar a live, amigão. Nós sempre começamos a live com louvor, sempre. Como que vocês estão? Passaram o dia bem? O dia tranquilo, na paz e tranquilidade? Cheio de tribulações? Me conte como que vocês estão. Tomando muita água? Olha só, uma garrafa dessa aqui tem 2 litros. Eu acho que eu tomo umas 2 garrafinhas dessa e o Morzão toma uma garrafinha dessa em meia. Eu vou lá e pego a garrafa dela. Gente, o nosso tema de hoje é um tema muito lindo de se dizer, de se falar. Muito obrigado por vocês estarem aí ouvindo. Hoje nós vamos falar de armadura. Armadura espiritual. Olha só, hoje eu pus até aqui, ó. Armadura. Qual é a sua armadura? Qual é a arma que vocês estão guerreando as suas batalhas? Me digam. É um tema hoje muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema das armaduras espirituais. As batalhas acabam, mas a guerra continua. Continue com a armadura. O que quer dizer isso? Para que nós possamos vigiar e orar o tempo todo, em todos os momentos de nossa vida, independente se estamos viajando, trabalhando, dentro de casa, dentro do carro, que possamos vigiar, prestar atenção, pois o inimigo, ele fica ali, ó, só de olho para que no deslize ele nos ataque. E isso, em nome de Jesus, nós estamos blindando em todos os momentos. Amanhã nós estamos criando a nossa live de oração, 6h20 da manhã, vendo o sol nascer. Nós estamos agradecendo a Deus por estarmos vivos e com saúde. E a gente começa com louvor sempre porque o louvor a gente consegue mudar a atmosfera onde nós estamos. Mudar a atmosfera tanto para o bom quanto para o ruim. A música, o louvor atinge o nosso psique, o nosso intelecto do reino. Nós conseguimos relaxar o nosso sistema de alerta, como eu disse ontem na live de longevidade. Quem não assistiu, a live está gravada no meu Instagram. Nesse Instagram aqui. Então, gente, hoje se preparem, porque no final da live tem uma pessoa bem especial que eu gosto muito, que Deus colocou nas nossas vidas, o meu Morzão e a minha. Uma pessoa, pensem só, como eu diria, ela é assim, ó. Ela cuida de outras pessoas também. Ela ajuda as outras pessoas. Só que ela enxerga o ser humano. Quando o ser humano perde a sua essência, às vezes,
e quer ficar moldado no padrão do mundo, vai até ele e ele não faz o que os outros fazem. Então ele é uma bênção. No final da live, ele estará com todos nós. Então quando a gente fala de armadura espiritual, a gente pode pensar exatamente nesse contexto. Então olhem só, eu vou dar o exemplo desse óculos. O óculos tem a lente e tem a armação. A lente dos nossos óculos é tudo o que vocês são, tudo que vocês viveram, toda a sua educação, toda a sua crença, as amizades que vocês tiveram até hoje, os lugares onde vocês frequentaram, as experiências que vocês viveram e principalmente o que está registrado no seu registro de memória. Está nas suas lentes. E a nossa armação são os lugares e as pessoas com quem nós já nos envolvemos. Então vamos dizer assim, a lente é o nosso norte e a armação são as pessoas e os lugares. Então, para que nós possamos aprofundar no texto, pensem só, se a minha lente está embaçada só de um lado, eu vou lá e vou limpar a minha lente e e volto a enxergar normalmente, vivendo todos os dias, fazendo a minha rotina diária, as minhas atividades de vida diária. Só que quando essa lente começa a embaçar demais, o que é o embaçar da lente? Cabe aqui, ao contexto da armação, de lugares e de pessoas que afetam a minha visão. Pois os lugares e as pessoas, ela tem o poder de transformar o nosso sistema nervoso central, onde está todas as informações. Então pensem só, nós chegamos às vezes em um lugar, nós estamos aleluiados, e esse lugar, as pessoas são tudo para baixo, negativas. Ou a gente vai colocar uma sujeirinha e permanecer, ou nós vamos automaticamente e rapidamente tirar essa sujeira da lente dos nossos olhos e seguir adiante. E o que acontece muito com as pessoas? A lente suja de um lado, a lente suja de outro, começa a não enxergar, a ter visões estranhas, a mente ficar perturbada e não encontramos a saída. E as pessoas onde nós estamos ancorados a elas e os lugares não nos ajudam a enxergar. E às vezes o ficar limpando a lente do óculos cansa. Todos os dias nós temos que limpar e cansa. Nós temos que nos fortalecer com pessoas e lugares. Pessoas do bem. Pessoas que querem o nosso bem. Faz sentido para vocês? Então preste atenção, limpe as lentes. Criem conexões com pessoas e principalmente vão em lugares que edificam o seu coração. Aí nós estamos o quê? Pegando as armas corretas, as armas espirituais corretas para que nós possamos avançar no nosso dia a dia e limpar as lentes dos nossos óculos. Isso é muito legal. É muito legal fazer esse contexto. Vocês nunca mais vão esquecer. Opa! Será que esse problema é só eu limpar a lente do meu óculos? Ou este problema, essa vai doer, hein? Anota aí. Papel e caneta na mão, anota que essa vai doer. Imaginem só. Às vezes, o problema é nosso, está na nossa lente. E muitas das vezes o problema está nas pessoas, e as pessoas têm que ser, põe uma aspas aí, trocadas. A armação tem que ser trocada. E esta armação, para esta lente, só cabe esta armação. E aí, o que eu vou fazer agora? Tem que trocar a armação. Tem que trocar o ambiente. E mudar as pessoas
para que vocês possam mudar o contexto das suas vidas. Isso é blindagem. As pessoas hoje falam muito de inteligência emocional na internet. Mas eu quero que vocês reflitam. Se hoje a gente tem a inteligência emocional, nós também temos que ter a inteligência reacional. Pois após reagirmos, não tem volta. A inteligência emocional às vezes prejudica, porque a pessoa não tem o filtro e armazena tudo aqui no cérebro. Fica tudo aqui, ó, todo lixo do dia a dia, toda sujeira das lentes, e a pessoa não consegue limpar e ela não consegue mudar o ambiente e não consegue trocar as pessoas. Aí o diabo vai, coloca um pecadinho na pessoa, a pessoa começa a pecar e não consegue se libertar daquilo. É difícil, é pesado, é maçante, é triste, é doloroso, pois a renúncia de tudo isso que eu disse é quando a gente faz uma conversão. Quando a gente faz uma conversão, não é a gente fazer um 360. A conversão é nós enxergarmos com as lentes, pessoas e lugares diferentes e fazer um giro de 180 e seguir outro caminho, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente para viver as batalhas do dia a dia. Pois as batalhas do dia a dia, elas não são carnes. A batalha que eu vivo, às vezes com a caixinha de som aqui, a batalha que eu vivo com a caneta, a batalha que eu vivo com esse negocinho, cada batalha dessa eu tenho que ter uma arma para que eu possa destruí-la. Concordam? Quantos de vocês estão passando por problemas e estes problemas vocês não estão conseguindo sair dele ou deles, pode ser vários, porque vocês estão com as armas erradas? Vocês já pensaram nisso? Como a gente troca as armas? Pessoas e ambientes. Simples assim. Não existe missão difícil. Nenhuma missão é difícil. A arma que está errada. Imaginem só. Tem uma parede aqui do lado. Tem uma parede aqui. E essa parede é de gesso. Se eu virar para vocês aí, ó. Como que vocês vão quebrar essa parede? Conta aí. Como que vocês quebrariam essa parede aqui de gesso agora? Qual seria a sua arma? Fala aqui nos comentários. Fala aí nos comentários. Como vou quebrar uma parede de gesso? Qual é a arma? Qual é o instrumento que eu vou quebrar? Bora, gente. Acorda. Digita aí. Pelo menos uma. Uma palavrinha. Então vamos lá. Se eu usar aqui uma caneta, quanto tempo que eu vou demorar para quebrar a parede? Se eu usar um martelo, quanto tempo? Olha lá. A Ana Maria do Nabor ia quebrar de martelo. E o Marco do Ari? O Marco do Ari sabe quebrar isso aí rápido. Qual seria o instrumento? Rômulo, Tânia, Cris, Raíza, Felipe, Débora. Escreve aí, gente. Qual seria o instrumento necessário para quebrar? Meu pai ia dar uma porrada. Ia quebrar a mão. Então, gente, se eu pego uma britadeira e quebro isso aqui assim, ó, vai ser rápido. A caneta eu vou quebrar, o martelo eu vou quebrar, vou. Só que vai demorar muito. Então as nossas missões só são difíceis porque nós estamos com as ferramentas erradas.
Nós precisamos trocar as ferramentas. E a ferramenta do mundo são essas ferramentas perdidas. Vai quebrar parede com caneta, vai quebrar parede com lápis. Então nós quebramos a parede com britadeira, com marretada. É assim as batalhas espirituais. Nós não brigamos com as pessoas, os seres humanos, assim, tem um ser humano aqui e o outro aqui. Eles começam a brigar porque cada um tem uma visão diferente. E pela visão diferente, os dois entram em conflito. Só que esse conflito não é o posicionamento, é um posicionamento da carne. Não que a pessoa não goste da outra. É um momento que essa pessoa entra em desconexão com a outra. E o pior, aí começa a agredir, aí vira pessoal, aí do pessoal começa a brigar, do brigar gera lesão, do lesão gera agressão, da agressão o cara vai e mata o outro. É simples assim. Batalhas espirituais. Então quando nós viramos a nossa chavinha lá dentro da nossa mente, a gente faz assim, tac, opa, virei a chave. O virar a chave é um entendimento. Quando nós temos um entendimento diferente, aí sim nós vamos conseguir realmente blindar o nosso corpo. Então nós temos que amar. Nós amamos. Nós crentes, nós filhos, nós amamos. No fundo do nosso coração, quando nós temos as repreensões dos pais. Pois é para que nós possamos ser educados. Educação e repreensão tem uma grande conexão. Então a gente tem professor na aula, nós temos professores na faculdade, nós temos babás, nós temos professor de jiu-jitsu, nós temos um personal trainer, nós temos fisioterapeutas que nos ensinam, nós temos mentores, nós temos professores para tudo. E na hora que a gente fala de vida, que nós temos um professor lá do alto, que é Deus, a gente não quer? Para com isso. Isso é mimimi. Para com isso. Nós temos que aceitar a repreensão. Quando nós aceitamos, nós evoluímos, nós aprendemos. Aí Deus vai colocar as armas espirituais corretas em nossas mãos para que nós possamos vencer o maligno. Glória a Deus pela vida de vocês. Armaduras espirituais. Onde nós vamos achar as armaduras espirituais? Na Bíblia? Como é que eu vou achar armadura espiritual no mundo? É o que está na palavra. Palavra. Milhares de anos atrás. Então nós vamos conseguir blindar as nossas emoções com as armaduras espirituais que está na palavra de Deus. Amém? Então presta atenção. Eu vou perguntar de novo, qual é o tipo de arma que você está usando para a sua vida na parte de finanças, casamentos? Qual é o problema que você está vivendo que você está com a chave errada? Reflitam sobre isso um pouquinho. Gente, não está dando certo esse caminho que eu estou indo. Para de ser egoísta. Para de ser teimoso. Pois vocês vão ficar dando cabeçada na parede até encontrar um caminho que às vezes é logo do lado. E aí as pessoas fortalecidas espiritualmente na palavra de Deus, que a palavra não mente, elas vão poder te ajudar. Vocês vão mudar o ambiente e vocês vão ter resultados diferentes. Ei, amém! Quem não tem humildade não adquire estas armas, pois Deus não gosta das pessoas orgulhosas. E é difícil, né? Quando nós temos que nos validar. Nós temos que olhar no espelho todos os dias e falar: e aí, amigão? Como é que foi seu dia hoje? Eu mesmo agora mesmo fiquei mais ou menos
falei com a minha esposa, mais ríspido assim. Não, amor, qual que você quer? E às vezes a gente demora a reconhecer. Ela ficou chateada. Ô, amor, você falou mais ríspido comigo. Falou, amor, mas não era a intenção. Mas não interessa a intenção, interessa a verbalização. Falei, tá falado. E uma bobeira, fomos comer um churrasquinho, ela foi no mercado, eu falei, amor, fala aí qual que você quer. Sabe, a gente nem presta atenção nesses detalhes. Então a gente tem que fazer todos os dias. Limpar a mente e dar a nota sincera de como nós agimos para que Deus nos dê as armas espirituais corretas. Amém? Bendido! O Matheus, bendido, lá de Boa Esperança, Cristiano, lindo. Carlão, obrigado. Éder, vamos lá. Então anota aí, ó. Primeiro ponto, anote. Para que nós possamos ter a armadura espiritual, nós temos que consultar a Deus. O consultar a Deus é orar. Nós vamos orar, conversar com Deus, ajoelhar no chão, colocar o nosso coração, porque Deus sabe o que está no nosso coração. A gente pode falar um monte de coisa, às vezes errada. Ô, André, eu não sei orar. Ô, Senhor Jesus, eu não sei orar. Pela tua misericórdia, Senhor, me ajude a falar com o Senhor. Pronto, é uma oração. Ele viu o nosso coração. Deus já sabe de tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá nas nossas vidas. Nada fica tapado para Deus. Então que nós possamos ser verdadeiros com Deus. Abra o seu coração para Deus, orem para Deus. Essa é a chave 1. A chave 2 é que não sejamos orgulhosos. Na chave 3, não tem jeito da gente blindar espiritualmente se a gente não jejuar. O jejum é matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. É impossível a gente guerrear, a gente viver no mundo nessa loucura, passar pelas tribulações que nós vamos passar e não jejuarmos. O jejum, a gente muda a percepção. Nós mudamos a sensação dos nossos ouvidos. Nós conseguimos guardar a língua, pois é algo muito difícil. Igual hoje eu falei, infelizmente. Então assim, jejuem, gente. Diminua a intensidade da sua carne e aumenta o seu espírito. Vocês vão ver como é diferente na hora que eu estou atendendo meus pacientes assim, ó. Quando eu estou no jejum, eu ponho a mão, fico com a sensibilidade diferente. Pode confiar, pois não sou eu que digo, é a palavra que diz. Então quem acredita, dá um amém aí. Amém, glória a Deus. Então, gente, tudo está na Bíblia. Toda resposta que você busca, independente do seu problema, da sua situação, da sua alegria. Pois a Bíblia tem muita coisa alegre. Então vamos falar de alegria. Ô, alegria, como é bom ser feliz no Senhor. Alegrai-vos, pois o Senhor é bom o tempo todo, e Ele tem misericórdia de cada um de nós. Pois nós somos filhos e Ele não nos desamparar. Ele apenas quer que nós confessemos os nossos pecados e não pequemos mais, e moldamos as nossas lentes dos nossos olhos com os padrões do reino, com a armadura do reino, com... Lembra que eu falei? Lente e armação. Armação, armadura. Troquem a armadura do mundo pela armadura de Deus. Troquem as pessoas do mundo pelas pessoas do reino. Nós temos muitas dores e elas não são para sempre. Olha só.
Nós temos muitas dores e muitas derrotas. Quem que posta derrota no Instagram? Aí, fui derrotado hoje. Ninguém posta. Então a vida para todo mundo é igual. Nós temos derrotas, tristezas, aflições. Só que as nossas vitórias são muito maiores. E as vitórias perpetuam. E as vitórias, elas são firmes na rocha, concretizadas. Então, derrotas, ok, o que eu vou aprender? Vitória, amém, glória a Deus. Qual é o próximo nível? Nunca fique no mesmo nível. Jejuem semanalmente. Orem todos os dias, orem sem cessar, em todos os momentos, vigiai e orai. As batalhas acabam, mas a guerra continua. Continue com a armadura. Não tire a armadura, não dê brecha. Não diminui a guarda. Fiquem assim, firmes e constantes, que o diabo fugirá de vocês. Eita, aquele ali, ó, não dá. Aquele menino, aquela menina, aquele casal, eu não consigo, eles são impenetráveis. Nós estamos com o escudo da fé, nós estamos com a verdade, nós estamos com a justiça, nós estamos com a paz, com a salvação. Depois eu vou falar aqui, ó, que está em Efésios 6, armaduras espirituais. Olha só o tanto de água que eu tomo, gente. Então anota essa aí também, ó. Quando a pessoa fala de Deus toda hora, em todos os momentos, vai fechar o negócio, a pessoa tá lá falando de Deus. Vai fazer não sei o que, ela tá lá constantemente falando. Cuidado, pois o mundo espiritual, ele usa estratégias para enganar a gente. Então as pessoas que são verdadeiras, firmes, a outra pessoa já sente. Pois é carne, é espírito, é atmosfera, é sensibilidade, é olho no olho, caráter. Caráter. Pessoas com caráter, elas são vistas. Às vezes muitas pessoas enganam, mas se a gente estiver orando, jejuando, na palavra, com pessoas certas, essas pessoas quase nunca se aproximam de nós. E quando essas pessoas aproximam, nós identificamos rapidamente. Então cuidado, abre o olho. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Toda live a gente vai aqui, ó, na palavra. O que a palavra diz em 2 Coríntios 9? Paulo defende sua autoridade. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Então presta atenção. Embora sejamos humanos, não lutamos contra os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos argumentos. Quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Paulo sempre falava em cartas, conversava em cartas com os discípulos dele. E ele deixou isso aqui, ó. Muito das nossas guerras, elas não são carnais. E como é que eu vou lutar com o ser humano com ferramentas erradas? Não dá. Orando e jejuando, nós vamos conseguir totalmente, através do Espírito Santo, edificar os corações das pessoas que querem nos atacar. Pois elas não fazem isso de maldade. Às vezes é irracional. Só que a gente tem que ter o quê? O escudo. Temos os escudos e prestamos bastante atenção nesses episódios.
Então, Paulo diz, pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em territórios de outros. Como dizem as Escrituras, querem se orgulhar-se? Orgulhe-se somente no Senhor Jesus. Não enche o peito e fala, é mérito meu, foi eu que consegui. Isso é soberba. Tudo Deus dá pra gente à medida que nos cabe. Se Deus dá um talento para você, multiplique um talento. Se Ele te deu 10, multiplique os 10 talentos. Se Deus te deu 20 talentos, multiplique, triplique, quadriplique. Deus quer que todos nós sejamos prósperos aqui na terra, mas que o nosso ego diminua. Que o nosso ego jamais atinja o nosso mérito, pois aí nós vamos cair. Então dei graças no Senhor. Edifiquem Ele e orgulhe-se o tempo todo por estar agradando a Deus. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. O resto é bobagem, gente. Aprovação de homens. Então vou dar um exemplo aqui. Bens materiais. A gente tem que sempre entender com contextualizações. Bens materiais. Quantos de vocês já teve vontade de ter um carro, um carrão, uma casa, um apartamento, uma bicicleta, um carrinho de controle remoto? Não importa. Bens materiais, uma caixinha de som da JBL, da Apple, um iPhone novo. Quantos de nós, eu quero. E na hora que a gente compra, passa algum momento a gente nem tá aí, sabe por quê? Porque a luz antigamente era na caverna. A luz antigamente tinha que fazer assim, ó. Hoje tem o isqueiro, hoje tem o LED, já não tem lâmpada mais, tudo muda e a gente quer ser e fazer diariamente as coisas e às vezes a gente nem pensa. Nós estamos querendo trocar as coisas só porque não queremos mais atualizá-las. E isso passa. A única coisa que é para sempre, que edifica os nossos corações e perpetua, permanece, fica firme, consistente, é quando a gente faz algo com amor para outra pessoa. Quando a gente ajuda o próximo com a outra. Quando a gente ajuda o próximo na sua necessidade. Fala, caramba, hoje eu fiz uma boa ação. Só que às vezes a gente faz uma boa ação no final do ano, na época do Natal. Todo mundo está naquele clima, todo mundo está mais comovido. E agora? Que está gelado, que está frio. Como é que nós estamos ajudando as pessoas? Às vezes é conversar com as pessoas. Dar um dedo de prosa, como se diz lá em Minas. Vamos só dar um dedinho de prosa aqui, ó. As pessoas precisam ser ouvidas e não julgadas. E quando eu falo de armaduras espirituais, nós temos que ter uma pessoa, pois, relembrem, as nossas lentes são todas as nossas experiências. A armação do óculos são as pessoas e os lugares onde nós frequentamos diariamente. E às vezes, nós precisamos de um ser humano que nos dê ouvido e não nos julgue. Uma pessoa é a rede. Uma pessoa, rede, e você. Fulano, aconteceu isso na minha vida. Abra o coração. Falem. Não guardem as coisas para vocês. Mas que essa pessoa, ela tenha a autoridade sobre a palavra. Que ela te dê conselhos da palavra, que ela edifique o seu coração através da Bíblia, através da palavra. Que aí você pode ter certeza que não há problema, não há tribulação, não há demônio, não há nada que possa perdurar na sua vida. Amém? Ê, povo de Deus abençoado. Agora
Nós vamos lá em Mateus 17, 21. Jejum e oração é infalível. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Aleluia, hein? Anotem. Anotem. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês e nem para mim, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum, gente. Não sai. Não adianta teimar. Ó, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Mas que vocês tenham aqui, ó, entendimento. O André falou que não adianta. Não, presta atenção. Tem coisas na vida da gente que não adianta em psicólogo, em psiquiatra, em osteopata, fisioterapeuta, em médico, em nada. Não funciona. Pois a pessoa está endemoniada. Ela precisa de oração. Ela precisa de jejum, de joelho no chão. Ela precisa frequentar novos lugares. Ela precisa mudar a tua mente. Ela precisa ter fugiu o nome agora. Que negocinho que joga na plantinha. Borrifador da mente. O que é o borrifador da mente? O borrifador da mente é a palavra de Deus. Aí expulsa tudo quanto é tipo de coisa ruim, gente. Então preste atenção, às vezes, qual é a situação que vocês estão passando e quais são as armas que vocês estão usando. Às vezes vocês estão usando as armas erradas. Troquem as armas. Amém, gente? Aleluia! Então, em Efésios 6, a última, vou chamar uma pessoa especial. Essa pessoa está aí? Ok, hein? Em Efésios 6 diz: a armadura de Deus para lutar contra o mal. Tá aqui, gente. A verdade é o cinto. Então imaginem só vocês colocando o cinto, a couraça da justiça, vocês colocando os sapatos. Vocês estão colocando os sapatos, os calçados da paz, levando a boa nova. O escudo da fé, ó. A hora que vem as coisas negativas, estamos com o escudo da fé. A salvação é o capacete e a espada é a palavra de Deus. Essa é a armadura que eu desejo para vocês, que vocês blindem espiritualmente. Aleluia, Jesus. Obrigado pela vida de vocês. Agora se preparem, sentem no sofá, peguem uma fruta, porque nós estamos no desafio do Golias, 29 dias. E convidado a aceitar lá, para a gente trocar uma ideia, pois o testemunho é que edifica. Então, vamos lá! Este ano abençoado. Você tá bom, meu amigo. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu tempo. E aí? Estamos aqui fazendo desafio, né? Hoje, caminhadinha agora, 4,5 km, só para poder manter o desafio ativo. Firme e forte, constantemente, né, Cris? Não, e é a rotina, né? É igual você estava falando, a oração, a gente tem que entender que precisa de rotina para as coisas. Não é orar também só naquele momento da dificuldade, que é o que você sai da dificuldade final. Agora eu dou conta de tocar sozinho, né? Da mesma forma que o exercício você tem que fazer com frequência, para que o organismo entre, ter intimidade com Deus é frequência. É isso que vai fazer diferença. Quanto mais você está próximo da sua esposa,
mais intimidade você tem com ela, mais a hora que ela gritar lá longe, no meio da multidão, você ouve, porque o seu ouvido já está com intimidade com ela. E as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando com eles, e não entende que tem que ter intimidade com ele para, no meio do tumulto, no meio das dificuldades, entender que Deus está falando contigo. Muito bem. Ótima conexão. Então, Cris, eu estou fazendo uma live toda quarta-feira, 8h39, levando palavras, né? Princípios e valores milenares para as pessoas. Para que nós possamos, a gente que vive isso todo dia e a gente vê os testemunhos das pessoas, tanto mulheres, homens, crianças, jovens. Então, quando a gente passa o nosso testemunho, a gente consegue edificar mais do que essa live que eu falei das armaduras espirituais, creio eu. Com certeza. Então, assim, como nós estamos pegando aqui o foco agora no desafio dos Golias, tudo isso, eu vou comentar um pouquinho que eu era uma pessoa ativa, que eu corria, que tinha uma vida, e de repente eu comecei as dores me incomodarem tanto, e eu comecei a pesquisar se eu tinha alguma coisa, comecei a tomar alguns medicamentos, veio a história da depressão, que na verdade, pensando em depressão, ansiedade, o que estava acontecendo comigo, e eu fui diagnosticado com fibromialgia. Para as pessoas que não sabem o que é fibromialgia, eu gosto de comparar aquele dia que você anda num evento, está no congresso, que você anda ali uns 10 quilômetros, vamos dizer, o tanto que você rodou no congresso, você chega no hotel, tira o sapato com o pé para cima, ele está formigando, e você pensa assim, ó, eu não sei se eu saio para tomar banho, porque está doendo tanto e eu não sei se eu vou. E eu acordava com isso no corpo inteiro. Então, assim, com isso, as dores foram me limitando, eu entrei com medicação psiquiátrica, e até o psiquiatra que cuidava de mim era meu irmão. Então, tudo que existia de mais moderno na medicina, eu fiz uso. Eu tomava de 8 a 9 remédios psiquiátricos diariamente. Com isso, nesses 5 anos que eu estava, entre aspas, algemado, né? Porque a medicação fazia era me algemar e tentar controlar a dor. Eu ganhei 30 quilos, né? Parei de correr, parei de fazer exercício, parei de fazer tudo, e principalmente a medicação que altera todo o nosso metabolismo, né? E uma coisa que eu aprendi com você, quando diz a medicação, ela despolariza tudo, ela desconecta tudo, né? Porque ela quer, na verdade, te dar uma sensação de estar bem, mas não quer dizer que equilibrou todas as polaridades que eu tenho. E apesar de eu achar que eu tinha um relacionamento com Cristo, eu descobri que eu não tinha. Que eu via ele muito afastado, tudo, utilizava outras imagens santas, tudo que eu pudesse utilizar para tentar me conectar a ele, mas não era conectado como deveria. E a partir da hora que veio a minha conexão com ele, através do encontro com Deus, 2 meses depois, através de um engenheiro, Deus utilizou ele numa reunião da DONEP para levar cura. E eu acho interessante que a gente vê muito na Bíblia, quando a gente fala que Deus cura, que Jesus curava, ele sempre falava assim, ó, você crê que você pode ser curado? Porque é um ato, a gente precisa dar o passo que a gente deseja aquilo. Por mais que você, Raíssa, queira ajudar uma pessoa a recuperar, seja uma parte de dor ou de ganhar músculo, ela precisa fazer a parte dela, não adianta você fazer a sua parte. E Jesus sempre falava isso, você quer ser curado? Então levanta e anda. Você não precisa entrar na água de Betel. Então, assim, é muito forte. E isso aconteceu com a gente. Estava eu e a Thaisa nessa reunião, ele perguntou, você crê que você pode ser curado? Vem aqui que eu vou orar contigo. A gente tem que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Deus já sabe o nosso coração, mas Ele quer ouvir a nossa boca. Ele quer ver a gente profetizar, quer ver a gente tomar atitudes. Porque era muito... Ele já sabe tudo que passa no nosso desejo. Mas a gente tem que confessar nossos pecados, a gente tem que tomar decisão que quero ser curado e tem que dar o nosso passo. Porque aí as coisas vão acontecer. Então, nesse dia, fomos para lá e após esse momento em que ele orou, eu fui para casa com a Thaisa, chegamos, a Thaisa tomava 7 remédios psiquiátricos para poder dormir, porque ela tinha uma coisa chamada síndrome da privação do sono. Quem está fazendo o desafio do Golias, você tem uma preocupação de ter qualidade de sono. A Thaisa, quando foi fazer polissonografia, o cérebro dela não desligava. Então, mesmo na hora, no pouco tempo que ela dormiu, o cérebro continuava no constante, como se ele tivesse ligado. E aí a médica, na época, a neuro dela, entre consulta e retorno, gastou 11 horas.
pesquisando, né? Estava pesquisando esclerose lateral amiotrófica, várias patologias, e ela chegou, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa que não é esclerose lateral, não é ela, e fui descartando doenças. Mas a ruim é isso que você tem, que é a síndrome da privação do sono, atrás de devia ter 33 anos nessa época. Eu tive uma paciente que faleceu aos 75 anos. Ou seja, 2 anos a mais que você. Se você não mudar a rotina, o seu cérebro vai te desligar, só que definitivamente. Então, a Thaís tinha que ser dopada com medicamento para poder dormir, e eu era dopado para controlar a dor. Então, aquele casal que eu brincava, que era um casal 2.000, era 2.000 por mês só de medicamento, para poder estar ali realmente preso, né? E aí, aquele dia que nós tomamos a decisão e sentimos que Deus estava fazendo a mudança, fomos para casa. No outro dia, eu acordei sem dor. E o mais interessante para mim foi, eu descobri que eu tinha dor desde adolescente. Porque quando eu acordei sem dor, eu tinha uma dor que eu achava que era natural, que era normal. Quando eu acordei sem dor, eu descobri, uai, o normal é isso? Então, tudo aquilo que eu sentia desde adolescente era porque a nossa ansiedade, nossos processos que a gente vai jogando de peso, de cobrança entre nós, a gente vai somatizando isso no corpo. E quando a gente aprende a descansar em Deus, o que é se descansar em Deus? É de realmente deixar na mão dele o controle do que a gente nunca deveria ter tomado. Eu brinco, se a gente entende que Deus escreve a nossa história, a nossa vida, por que a gente quer pegar da mão dele e voltar a escrever? Aí quando dá errado, devolve fala, não, volta aqui a escrever. Era muito mais fácil lá. O grande problema é que uma história, ela tem um começo e um fim, e ela vai decorrer durante isso. E no decorrer vai ter altos, vão ter baixos, mas se a gente tem a armadura do Senhor para nos estar blindando nos momentos de baixa, por mais que ocorram dificuldades, ali Deus vai estar cobrindo a gente. E aí a gente foi curado. Eu estava até hoje pesando, para ver, eu já perdi mais de 15 quilos naquela época. Ganhei um pouquinho, mas eu estou mais de 15 quilos sem ter voltado à minha rotina. E o mais interessante, quando é que eu piorava muito? Nos momentos de estresse. E hoje, nos momentos de estresse, como está em Mateus 6,33, fala: a cada problema, o seu momento. A cada complicação, o seu momento. Ou seja, a cada dia, viva aquele dia. A gente fica estressado vivendo o amanhã, e quantas pessoas preocupadas com isso, na época do Covid, nem tiveram o amanhã. Thaisa brinca muito que a gente deveria todo dia acordar. A primeira coisa que a gente fala assim: obrigado, Deus, porque estou vivo e acordei hoje. Muitos não tiveram essa oportunidade. Eu falo muito assim, ó, bom dia! Acordei, meus olhos se abriram, meus ouvidos estão ouvindo, eu consigo falar, eu estou conseguindo ver o dia lindo. Por isso eu estou fazendo a live 6h20, a live de oração, justamente por isso. Porque quando é normal para a gente essas coisas, já é sobrenatural para outras. As pessoas estão pedindo um fôlego da vida. Ninguém que está no leito de morte pede, igual eu falei mais cedo, para blindar espiritualmente. Ninguém quer as coisas materiais na hora que está doente. Ela pode ter o dinheiro que for, ela não consegue. Pois, quando o homem coloca a mão, Deus às vezes fica só de cima olhando. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e damos o controle para Ele controlar, aí Ele opera. Quando Deus opera, é o milagre, é o inexplicável. Aí a gente consegue ver a cura igual aconteceu com você. Só que você teve a aceitação, você teve o entendimento, você renunciou à tua carne, fortaleceu o seu espírito para que você recebesse com sua esposa a graça da salvação, a misericórdia do Espírito Santo, para você estar aqui hoje falando para a gente, pois eu falo todos os dias, o medicamento ele não cura, ele é um placebo. E hoje o mercado farmacêutico está entupindo as pessoas de remédio, de coisas que não vão funcionar. Então, assim, eu falo muito, gente, eu não sou contra, você pode usar ali um período. Só que às vezes, igual o Cris, foi quantos anos, Cris? De medicação, 5 anos. 5 anos tomando medicamento, e às vezes muitas pessoas estão, como chegam no meu consultório, chegam no seu consultório, elas estão assim, elas estão com a síndrome metabólica, com esteatose hepática no fígado por medicação.
O rim está entrando em colapso, está tomando remédios por coração, porque está tomando remédio para dor há anos e não resolve. O remédio para a alma é jejum e oração. As batalhas espirituais é jejum e oração. Não vai ser o remédio que vai curar. A fibromialgia é a mesma coisa. Eu gosto muito da analogia da bolsa, né? Que a gente carrega uma mochila nas costas e cada mágoa que a gente tem, cada rancor, cada isso, você põe uma pedra nas costas. Aí você vai carregando aquela mochila pesada, vai sentindo mais dor, em vez de soltar a mochila aos pés da cruz de Deus, não. Você põe mais uma, toda vez que você está chateado com aquilo. Não vai ter jeito, você falar que não vai machucar joelho, coluna, não vai machucar tudo, e o cansaço de você carregar, às vezes, 2 vezes o seu peso, desnecessariamente carregando rancor, mágoas, a gente precisa ficar livre delas. Exato. Eu falei também ontem que o quê? O ser humano, ele tem a falsa crença que ele tem que estar bem em todos os momentos. Então, tem momentos que a gente vai estar entediado, só que aí a gente vai e toma um energético. Tem um momento que a gente vai estar mais cansado, a gente vai lá e toma 3 cafés. Então, isso faz uma deturpação do nosso cérebro. O nosso sistema nervoso central, ele está totalmente programado para ligar e desligar. Então, na hora de desligar, a gente tem que desligar. Na hora que a gente está mais cansado, a gente tem que relaxar. Então, quando a gente está com sono 3, 4 horas da tarde, é porque a nossa noite ou foi mal dormida, ou a intensidade do trabalho está muito alta até mais tarde. Então, o nosso corpo ele vai sentir. Então, é errado fazer isso? Não, às vezes. Só que sempre fazendo isso, vai dar alguma disfunção em algum órgão, em alguma víscera, em algum tecido muscular. Então, o testemunho do Cris, gente, é poderoso. A Tatá vai em um dia aí na live que eu vou chamar ela. E, Cris, qual que é a sua profissão? Fala aí pra gente. Eu sou médico pós-graduado em dermatologia e eu trabalho há mais ou menos 21 anos com tecnologia. Minha paixão sempre foi. Eu era daquele. Tinha tudo quanto é videogame e eu gosto de fazer isso no meu dia a dia. Aí em diante. Então, assim, ó, qual que é o nosso objetivo? É ajudar a pessoa a estar feliz com ela, mas entendendo que eu não tenho que mudar as pessoas como está hoje. Até a deturpação do medicamento que eu tomo para dor, hoje estão enchendo de preenchimento, fazendo várias coisas. Eu falo, não, gente, a gente tem que entender que a gente tem que envelhecer. A gente pode estar no envelhecimento com qualidade de vida, mas a gente não tem que fugir do que nós somos. A nossa essência continua sendo nós. A nossa essência é parecer a Deus e buscar a Ele. E se a gente está no vazio, eu falo, o mundo perfeito, que tudo é perfeito, é só no Instagram. Porque ali todo mundo é perfeito, está rindo, não briga, não tem dificuldade. Na vida a gente vai ter esses momentos. E a gente tem que entender que nessas horas a gente precisa estar ancorado com Deus e principalmente, como está na Bíblia, que 2 se tornam um, na verdade. Ser uma só carne com a sua esposa, ou no caso da mulher com o seu marido, para que juntos um possa ajudar o outro no momento de cansaço, de fraqueza, de tudo isso, um possa estar ali, opa, vem cá, deixa eu te levantar, deixa eu caminhar contigo. É o Fião, o Antônio? O quê? É o Antônio? Não, eu tô falando assim, ó, a Thaisa, eu tô dizendo assim, ó, não, eu tô falando assim, ó, quando um cai, que o marido ou a esposa possa ajudar a levantar o outro. Sim. A gente tem que entender isso, que ali é um para ajudar o outro, né? Exatamente. Por isso que a gente fala lá na igreja o quê? Nós temos que ser ombreiros um do outro. Igual eu fiz a analogia hoje mais cedo do óculos, é que as nossas lentes, elas são o nosso cérebro do que a gente já viveu de experiências. A armação, para quem chegou agora, são os lugares e as pessoas. Como que nós vamos ter algo novo em nossa vida, sendo que a gente está usando a mesma lente sem limpar com a mesma armação? Não dá. Então, na hora que a gente cai, quem que vai nos ajudar? Nos momentos que a gente já ficou aí, ó, lascado na vida, porque todo mundo aqui na live já ficou lascado na vida em algum momento. Quem realmente estava ali do seu lado? Eu tenho certeza que não era mais que 3 pessoas. E a gente, às vezes, se dá o luxo, engana de achar que tem, não, eu era um que era assim.
Eu tenho diversos amigos, devo ter uns 50. Na hora que eu precisar, todo mundo vem. Meu irmão, na hora que você está lascado, é a sua família, é a sua esposa, é o seu pai, é a sua mãe, são seus filhos e Deus que vai te dar o suporte. Então, quanto mais essa rede estiver entrelaçada de pessoas com o mesmo propósito, não tem erro. Não tem erro. É igual você estava usando óculos, né? Analogia, é o que eu falo. Por que você acha que se você tiver atitudes iguais, vai ter resultados diferentes? Não tem. Se você quer ter diferentes, você precisa mudar as suas atitudes. Exatamente. E que testemunho, né, Cris? Que testemunho abençoado que você deu aí, trouxe pra gente. Obrigado por você ter participado da live com a autoridade de ser humano como você é, com os títulos que você tem, só para a pessoa falar, cara, ele era uma pessoa e hoje ele é outra, independente de título. É o Cris, é o Cristiano, é um ser humano. É o Cris Foi, da igreja. é o Cris da Tatá casado para sempre. Então, assim, é isso que é importante que as pessoas entendam. Não importa a situação que elas estejam. Se a gente está com Cristo, a gente fica com o coração mais leve. Se a gente renuncia, nós vamos operar milagre, tanto na vida das pessoas quanto na vida nossa. Então, quando a gente traz as pessoas para dar o testemunho, é porque várias pessoas aí, ó, que vão ver a live, falam, cara, se ele pode, por que eu não posso? É só acreditar. E é só fazer. Muitos querem o quê? O Cris de agora. E o Cris de antes? De 15 anos atrás. Muitos querem só as vitórias. Igual eu falei mais cedo, nós temos muitas derrotas. E elas não são para sempre. As vitórias, sim. Pois as vitórias viram o quê? As nossas medalhas. Só que as cicatrizes também viram as nossas medalhas. Pois a hora que a gente olha na medalha e na cicatriz, a gente vai lembrar de algo negativo e não vai querer voltar a viver aquilo. E uma medalha de vitória, nós vamos olhar ela e nós vamos querer dar um passo adiante. É isso que é ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Ô, Cris, então, ora pra gente aí, abençoa essa galera que tá aí, dá uma mensagem final para a turma. Desde já, muitíssimo obrigado, irmão. Pai, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, nos fortalecendo e aprendendo sobre nossas armaduras, que realmente são importantes, as armaduras espirituais. Aquela que nos blinda, que nos constitui, que tem que fazer parte da nossa estrutura para que possamos caminhar no mundo e não sermos atingidos por nada que não venha da vontade do Senhor. Mas gostaria também, Pai, de agradecer a possibilidade de entender que as batalhas nos fazem crescer. Que as cicatrizes que ganhamos apontam para aquele chamado que Tu tem conosco. Que possamos testemunhar e contar sobre isso com a naturalidade de saber, eu passei, eu tive, mas eu venci. E assim podemos levar outros a alcançar também esse vencimento. E Pai, gostaria de pedir que seja na casa do André e da Raíssa, cobrindo esse lar deles, que eles possam cada vez mais ser esse casal amado, esse casal que está junto levando a sua palavra, está junto trabalhando o corpo, está junto trabalhando a mente, fazendo com que pessoas tenham alma, corpo e mente cada vez mais fortes, mais juntas e conectadas ao céu. Pai, obrigado por podermos, cada um que passou por aqui hoje, sair com um pouco mais da sua palavra, fortalecidos e sabendo que com certeza seremos muito mais fortes quanto mais unidos estivermos no Senhor. Amém. Aleluia. Irmão, repita de novo, para o povo escrever aí no caderninho deles. As nossas cicatrizes... A Thaisa gosta de falar muito. As nossas cicatrizes apontam para o nosso chamado com Deus. Por quê? Porque quando você tem a cicatriz, você sabe o que é a dor daquele outro. Você fala com propriedade de como Deus te tirou de lá. Exato. Benção, irmão. Obrigado. Beijo, Tatá. Beijo, coração. Beijo,
É isso. Tchau, tchau. Tamo junto. Semana a gente encontra. Tá bom. Obrigado a todos que entraram na live. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. E amanhã, 6h20 da manhã, estaremos com música e oração. Até lá.